Shalom, bom dia, queridos. Vamos começar aqui, nosso GCO, nossa célula online. Para aqueles que não puderam participar e perderam essa aula, nós estamos dando essa oportunidade para possa assimilar o conteúdo que não foi exposto para vocês devido à sua ausência, Então, hoje nós vamos começar por um tema maravilhoso chamado arrebatamento, E entender a importância de que, apesar de nesses dias de pandemia, a gente possa estar usando os meios de comunicação como bênçãos do Senhor. O Senhor nos deu essa inteligência como bênção dele, para aproveitar nesses momentos de distância e usufruir dele para benefício, Então hoje nós estamos vivendo dias onde a comunicação tem sido pela internet e nada melhor do que aproveitar a internet também para falar do amor de Jesus, porque foi ele próprio que também nos deu, essa habilidade para lidar com os meios de comunicação, aliás, para criar os meios de comunicação. Tudo isso é plano do Senhor. A Bíblia fala que tudo concorre para o bem daqueles que o amam. Então nós vamos para a nossa primeira aula, que é sobre o arrebatamento. Nós somos uma série de aulas sobre o arrebatamento e a primeira é: haverá uma súbita, pessoal, visível e corpórea volta de Cristo? Como será esse retorno de Cristo? Lá em Atos, os anjos falou que esse mesmo Jesus que vocês vistem subindo voltará. E o próprio Jesus Cristo também falou, que ele um dia iria voltar ali nos evangelhos, Mas como será? É um tema que a humanidade pouco tem aprendido, às vezes por medo, às vezes por não estar com suas vidas ainda no altar e tem colocado assim barreiras quanto à salvação, e por isso tem bloqueado a questão do aprendizado. E quando a gente bloqueia o aprendizado no que se refere ao nosso futuro, a proposta que Deus tem para a gente, o que acontece? Aí acontece também as desistências, porque se logo eu não sei o que vai ser, como vai ser lá, quais vai ser os privilégios lá, também diminui o interesse de, por minha parte, eu me esforçar para ir para tal lugar, não é verdade? Tem um lugar em tal fazenda, mas não sabe o que tem lá. Tem um lugar em tal fazenda que tem cavalos, tem cachoeira, tem piscina, tem parque para criança, tem pousadas, o clima agradável, chalés maravilhosos, olha, o preço muito em conta, então já há um interesse maior. Então o problema da igreja nesses dias é porque a igreja não tem informações sobre o céu, informações sobre a vida do Messias, informações sobre aquilo que o Senhor propôs, para a sua igreja. E é justamente para isso que nós estamos aqui, para ensinar você, para motivar você a se preparar para esse grande dia, tá bom? Então, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, esteja com papel e caneta nas mãos. Mateus, capítulo 24, 44. A palavra fala assim: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Agora nós vamos para João capítulo 14, versículo 3. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Em outra tradução, para onde eu estou, estejai vós também. Então nós vemos por parte do próprio Cristo, em dois textos, lá em Mateus capítulo 24, João capítulo 14, que é um detalhe sobre a vida de Jesus. Ele diz que ele virá uma hora que a gente não perceba, ou seja, ele virá de surpresa.
E ele deixou claro que é ele que virá, o Filho do Homem virá. Então, um detalhe, quando ele fala Filho do Homem, ele fala na pessoa do Filho, ou seja, aquele que subiu, da forma que ele subiu, como pessoa, como um corpo, ele virá buscar a sua igreja. E o desejo está no capítulo 14 dessa vinda de Jesus, justamente para que ele possa cumprir. Jesus, ele, quando veio na terra, ele concluiu a salvação judicial, que é a salvação de sentença, né? Ou seja, ele morreu por nós na cruz do Calvário e a partir dali houve um decreto, houve como se fosse assim, uma lei, né, nos céus, de que a gente poderia agora se aproximar de Deus, ser salvo. Então, mas isso é um direito, né? Isso foi um acesso, mas ele vem completar a obra, buscar a sua igreja para onde ele estiver, e na parte física, né? Na parte física dele, não somente na questão de eu estou aqui na terra, eu me sinto salvo, eu sou eleito, você também acredita que também você se sente salvo, você sente a presença do Senhor Jesus Cristo, você se sente protegido por Ele, você sente os planos dele na sua vida se cumprindo, também você sente a presença de Deus no atuar na terra, né? Mas um dia ele vai buscar para que a gente possa estar juntinho com ele lá no céu, tá bom? Mas não foi só apenas o Filho do Homem que declarou que ele voltaria. A palavra fala em Atos, capítulo 1, versículo 11, o seguinte: os anjos também declararam. Imediatamente depois de Jesus ascender os céus, 2 anjos disseram aos seus discípulos: este Jesus que vós foi assunto, virá do mesmo modo que vocês viste subir. Então, por parte de Jesus Cristo, houve uma declaração de que ele voltaria do mesmo jeito. É importante frisar isso, olha, Jesus voltará do mesmo jeito. Ele falou que voltaria como Filho do Homem. Por que ele detalhou essa questão do Filho do Homem? Porque ele nasceu do homem. Então ele vai voltar do jeito que ele nasceu do homem. Tá entendendo? E então houve um depoimento por parte de que ele voltaria, e também por parte dos anjos. E da mesma forma, então como é que será essa vinda de Jesus Cristo? Por parte de Jesus, por parte dos anjos, há uma declaração que será visível, todo mundo vai ver, e corpórea, todo mundo vai sentir. Ou seja, não vai ser um espírito apenas que vai vir, vai ser Jesus em corpo também, né? Mas na Bíblia, queridos, alguns também escritores também, de maneira singular, escreveram, né, detalhes sobre essa, como seria, né, essa vinda de Jesus Cristo. A gente vai começar a passar alguns textos, né, começando por Paulo, né, de declarações de como seria essa vinda, para que você entenda. Porque quando nós entendemos como será a vinda de Jesus Cristo, há um entendimento também de preparo. E com isso a gente não vai fazer como aquelas virgens, né, que foram pegadas dormindo quando o noivo voltou. Naquela parábola aqui, 5, né, estavam preparadas com seus azeites, mas apenas 5, mas também 5 estavam despreparadas. Por quê? Porque não sabia detalhes de como era o noivo, de como o noivo viria. Porque se soubesse detalhes de como era o noivo e de como esse noivo procedia, de como é o noivo, e de como o noivo procede nas suas atitudes, já sabia que o noivo poderia vir rápido, que o noivo estaria ansioso, né? Então Paulo escreveu o seguinte, está em 1 de Tessalonicenses, se você quiser anotar, capítulo 4, versículo 16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Olha que interessante, ó. Aqui tem uma liturgia, ou seja, uma sequência de fatos do céu, interessante, do céu para a terra, da eternidade para as nossas vidas, de como procederia a sua vinda. Então o texto declara logo de início, olha, foi dada sua palavra de ordem. Então ao Pai, Deus Pai, informar, olha, é hoje, é agora, é nesse instante. Então o Messias, né, Jesus Cristo, né, o Filho do Homem, na pessoa do Filho do Homem, né, dá a sua palavra de ordem
E essa palavra de ordem é ouvida por arcanjo. O que é arcanjo? Arcanjos são anjos de uma hierarquia maior do que os anjos comuns, como os arcanjos. Existem serafins, existe no céu existem alguns seres que a Bíblia já especificou. Alguns deles são anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres viventes e anciãos. Né? São seres que a Bíblia fala que existe lá nos céus. Né? O ancião é mais tratado como a igreja. E então ele recebe a palavra de ordem de Deus e ele dá a sua palavra de ordem para o arcanjo, e o arcanjo, ao ouvir a sua voz dizer, vamos dizer assim, é agora, aí o arcanjo ressoa a trombeta de Deus, e Jesus e os anjos descerá dos céus. Então tem toda uma liturgia como se fosse de uma batalha, né? Um reino, porque na verdade o reino, né, na verdade é uma materialização do que como é o reino dos céus, apesar de suas falhas aqui na terra, mas eu sempre aconselho, nossos pastores também sempre aconselham, a gente está assistindo às vezes filmes sobre reinos, porque a gente tem uma cultura aqui de democracia. Democracia é a voz do povo. Então o povo, e até a igreja no Brasil é uma igreja democrática, né? Totalmente errada no conceito bíblico, porque quando uma pessoa ela procura uma igreja, ela procura para ser cuidada e não para determinar como vai ser o cuidado dela, como é que ela deve ser cuidada, não. Quem deve determinar de como deve ser cuidado é um pastor, e o pastor ele recebe de quem? De Deus a direção. Então é de cima para baixo, é uma hierarquia teocrática, né? De Deus para o homem, né? Afinal nós vamos para a igreja porque nós estamos cansados e sobrecarregados, nós estamos procurando Deus. Então se a gente está precisando, precisa de alguém que nos ensine. Então uma igreja democrática ela impede isso, porque ela junta um grupo de pessoas e vê o que é melhor para elas diante de Deus. Não, é diante de Deus o que é melhor para elas, de cima para baixo. Então a visão de reino, ela ensina isso, né? Uma visão de um rei que cuida todo o seu povo, e esse povo venera esse rei cuida desse povo, e quando o rei é bom, a nação está boa, entendeu? É assim, tem dois reinos, o reino das trevas, reino de Satanás. Então a gente define, olha, o rei bom, o rei mau, como funciona, como é a diferença disso. Então Deus dá essa ordem, Jesus vem com seus anjos, o arcanjo troca a trombeta. Imagine que cena maravilhosa, né? Então essa é uma liturgia descrita por Paulo. Já no livro de Hebreus, né, o escritor aos Hebreus, que é um livro que a Bíblia não deixa o autor concreto de quem escreveu o livro de Hebreus. O autor não assina a carta, se Paulo assinava a carta, João assinava a carta, mas lá em Hebreus não tem a assinatura da carta. Alguns teólogos atribuem para Paulo, outros atribuem para Saulo ou para Apolo, né? Mas o fato é que é um texto muito importante e que traz esclarecimentos maravilhosos para nós. E lá nesse texto de Hebreus capítulo 9, 28, a palavra diz o seguinte: Cristo aparecerá a segunda vez. Cristo aparecerá a segunda vez. Se ele aparecerá a segunda vez, que ele já apareceu a primeira. Na primeira foi quando ele veio. Então, da mesma forma que ele apareceu na primeira vez, eu quero deixar isso bem claro, ele virá a segunda vez, sem pecado, aos que guardam a salvação. Então, mais uma declaração por parte dos escritores hebreus na palavra de que Cristo virá da mesma forma como ele veio, da primeira vez. Já em Tiago, capítulo 5, a carta a Tiago, né? No capítulo 5, versículo 8, Paulo declara: a vinda do Senhor está próxima. Então eu falei para vocês que a vinda, de como seria a liturgia do céu, que ele viria de maneira visível e corpórea, ou seja, a gente pode ver, mas a gente também pode tocar, ou seja, não vai vir com o Espírito. Nós declaramos como seria, né? O Senhor dá a ordem e o arcanjo toca a trombeta e vem os anjos com aquele todo exército de anjos
dos céus, né, de uma maneira visível, como ele veio, o Filho do Homem, o Cristo corpóreo, o Cristo tocável, palpável, mas Tiago já dá um detalhes mais além, ele fala, olha, e isso está perto de acontecer. E a gente imagina que há 2000 anos atrás, quando esse texto foi escrito, mais ou menos, o apóstolo Tiago já dizia que isto estava perto de acontecer. Imagine hoje, né? Então, há um temor? Não, há uma alegria. Há uma alegria. Tem o dito da igreja que a salvação ela não é, apenas por obra, mas é um sentimento. Um sentimento de que você faz parte desse contexto de filho. Se você se sente filho, o filho ele se alegra de saber que o pai está vindo. O pai faz uma viagem, o filho, papai está chegando, vendo que quando eu viajo, quando eu chego aqui na minha casa, minhas filhas saem correndo para a porta aqui da minha casa aqui para me receber lá. E um pega uma mochila, outro pega outra coisa, tá entendendo? Porque o filho ele deseja a volta do pai. Então, há uma necessidade desse sentimento. Qual é o meu incentivo nesse momento? É que você esteja incentivado sobre a volta de Cristo, que o seu sentimento seja um sentimento de filho. Você já nasceu de novo, você aceitou. Há em você um sentimento, um desejo de estar com o Senhor, de servir ao Senhor. Isso já é um reflexo de que você é filho. Então, repita comigo assim agora: eu sou filho por eleição. O Senhor me escolheu para ser filho. Então, se eu sou filho, logo há um desejo de eu estar com o Pai. Mesmo, às vezes, sujinho, ou às vezes limpinho, mas há um desejo de estar com o Pai. E ele declara, né, que essa vinda está próxima, né? Já o apóstolo Pedro, né, grande Pedro, né, aquele primeiro que abriu a lacuna do Evangelho, quando ele dá aquele discurso depois do Pentecoste, ele diz lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, o seguinte: virá, entretanto, virá como ladrão. Esse é o dia do Senhor, né? Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Então, apóstolo Tiago já declarava, né, que está perto de acontecer. Mas Pedro já faz uma declaração mais detalhada ainda. Olha, ele virá, está perto, vai vir com o seu exército, mas ele virá como um ladrão. Como um ladrão. E como é que um ladrão vem? Nós não sabemos. Nós esguarnecemos os quatro cantos, porque nós não sabemos se ele virá pelo fundo, se ele virá pela frente, se ele virá pelo teto, que dia ele virá, se virá pela manhã, se virá pela noite, se virá ao entardecer, se ele vai nos esperar na porta para quando a gente abrir o portão, ele nos render. Ou seja, o ladrão, ele tem estratégias como estratégias de surpresa, né? Então, nós não saberemos como virá a vinda de Jesus Cristo exatamente. Vai ser de maneira surpresa. Então, por isso que a Bíblia fala: vigiai e orai, para que não caís em tentação, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Tem outro texto que já fala: vigiai e orai, porque o leão anda lá por fora bramando, tentando tragar, né? Vigiai e orai, porque não sabeis quando virá o Filho do Homem. Então, sempre o Senhor, quando ele fala de oração, ele também fala de vigilância, porque a gente fala que o Senhor fala, ora, mas a gente, como é que está a nossa atenção, como é que está nossos caminhos, como é que está nosso cuidado com esse, no que diz respeito à vida de Jesus. Nós temos cuidado da nossa família, porque às vezes nós temos nos preparado, mas não temos lembrado da vida de Jesus, e com isso a nossa família está despreparada, o ambiente, a humanidade, e a gente tem que estar lembrando disso para a terra, para a população, de que Jesus Cristo vai vir, vai ser de maneira surpresa, né? Vai ser de surpresa a sua vinda. Já João, né? Lá na primeira carta de João, 1 João capítulo 3, versículo 2, olha o que ele fala: quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Haveremos de vê-lo como ele é. Então João já deixa bem claro que vai ser visível, vai ser tocável, vai ser maravilhoso essa vida. Então nós vemos alguns detalhes, né, de como Jesus Cristo vai vir por parte dos discípulos. E para finalizar sobre essas declarações, não poderia faltar no livro da Revelação, né, que é Apocalipse.
que é o livro que trata justamente sobre a vinda de Jesus, sobre o juízo de Deus aqui na terra. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, o texto fala o seguinte: certamente eu venho sem demora. Certamente eu venho sem demora. Aí João, quando ele recebe essa revelação lá na glória, quando ele está na ilha de Pátios, ele é arrebatado em espírito, ele responde uma resposta de todo cristão. Essa resposta é a resposta que todo cristão tem que dar, de dentro para fora, de sentimento, no que, quando se fala da vida, de não ficar, meu Deus. Isso é uma característica de despreparo, de falta de revelação. Mas João não, João responde: vem, amém, amém, venha Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. O que é que ele está querendo dizer? Senhor, vem logo, Pai. Porque quando tu estavas aqui na terra, eu via os teus milagres. Eu te conheço de como tu atuava aqui na terra. Eu via mortos ressuscitar. Eu não precisava nem trabalhar porque tu multiplicava os pães. Não era assim que acontecia quando ele estava aqui na terra e João era discípulo dele e presenciava isso. Então, um dos fatores que faz com que nós possamos ansiar essa volta de Jesus Cristo é justamente isso. É o conhecimento dele. É saber os detalhes dele, porque quando nós aprendemos sobre ele, nós o desejamos mais. E para concluir, eu queria ler aqui um texto. Esse tema, portanto, é mencionado com frequência em todo o Novo Testamento. É a esperança dominante da igreja do Novo Testamento, a igreja da graça, na igreja de hoje. Esses versículos predizem um retorno repentino de Cristo, extraordinário e visível, né? E a palavra fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que todo joelho verá, né? Aquele que vem sobre as nuvens. E as passagens são muito explícitas, não dando margem, né? Há uma ideia de que Jesus Cristo poderia vir apenas em espírito, né? Mas, ou de que ele não voltará. Na verdade, mas há uma aceitação, né? Há uma aceitação do ensino, né? De que Jesus Cristo voltará do céu de maneira visível, né? É o próprio Jesus Cristo que virá. É o próprio Jesus Cristo que virá, do mesmo que o povo, aqueles que estavam ali, viu subir. Está lá em Atos, né? Como eu li antes, né, do texto. Então, para finalizar, eu queria deixar uma reflexão para você. Jesus Cristo virá, é fato. Jesus Cristo virá, visivelmente, também é fato. Mas Jesus Cristo virá de surpresa. Então prepara-se para encontrar com Jesus. Amém? Você é